Olá! Na última aula, referimos-nos ao final da primeira seção da Fundamentação, onde Kant aponta o problema de uma dialética natural implicada na razão humana comum, contra a qual deve vir responder um encaminhamento filosófico da investigação moral. Nesse sentido, a transição da filosofia moral popular à metafísica dos costumes inicia indicando que, por mais que tenhamos tratado de conceitos dados numa investigação comum, em nenhum momento nos servimos de conceitos da experiência. Kant reafirma a necessidade de nos remetermos apenas à ação, limitando-nos a uma investigação estritamente a priori para podermos tanto conhecer e determinar o princípio supremo da moralidade, quanto pensar sua aplicabilidade à natureza humana, tarefa sobre a qual só poderemos nos dedicar uma vez que tenha sido completada a primeira. Iniciando a apresentação da faculdade racional prática, Kant identifica, então, o próprio conceito de vontade ao conceito de razão prática. Cita o autor na passagem da página 183 a 184. Toda coisa da natureza atua segundo leis. Só um ser racional tem a faculdade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios ou uma vontade. Visto que se exige a razão para derivar de leis as ações, a vontade nada mais é do que razão prática. Se a razão determina a vontade infalivelmente, então as ações de tal ser, que são reconhecidas como objetivamente necessárias, também são necessárias subjetivamente. Isto é, a vontade é uma faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, isto é, como bom. Fim de citação. Assim, a vontade associada à razão prática consiste na capacidade de se representar, por meio da razão, leis segundo as quais toda coisa da natureza atua. Ora, sendo o homem o único ser sobre a terra dotado de razão, ele é o único capaz de agir segundo uma vontade, quer dizer, agir em consonância com os princípios e leis que é capaz de se representar, e podendo escolher somente esses princípios como motivos de sua ação. Ocorre, afirmará Kant, que a vontade humana é imperfeitamente racional com relação a esta capacidade. Em uma palavra, a vontade humana, por mais que seja capaz de se representar leis da razão, não é necessariamente obediente aos princípios a que é capaz de chegar por meio da representação. Assim, depois de recorrer à identificação do conceito de vontade ao de razão prática, Kant se vale de um segundo recurso para conduzir a investigação moral comum a uma metafísica dos costumes. Trata-se da distinção entre uma vontade perfeitamente racional, que faz necessariamente tudo aquilo que lhe é representado como bom, de uma vontade imperfeitamente racional, que, por ignorância ou fraqueza, não faz necessariamente aquilo que ela mesma se representa como bom. Ou seja, a necessidade de se identificar a vontade à razão prática decorre do fato de que a vontade humana não é, em si mesma, plenamente obediente à razão. A vontade humana é, assim, subjetivamente condicionada, o que faz com que ela não seja dotada de uma natureza em si mesma obediente. É por esta razão que a vontade humana precisará ser necessitada, quer dizer, tornada objetiva, racional, por meio de imperativos. Cito Kant na página 185. A relação das leis objetivas com uma vontade, não inteiramente boa, é representada como a determinação da vontade de um ser racional. É verdade, por razões da própria razão, porém essa vontade não é, por sua natureza, necessariamente obediente. Fim de citação. Assim, a razão é chamada a determinar objetivamente a vontade humana imperfeita, o que deve ser efetuado por meio de imperativos, fórmulas que contêm mandamentos capazes de necessitar a vontade imperfeita. Todos os imperativos seguem, assim, a forma do dever, mesmo que às vezes o verbo esteja implícito. Dizer, por exemplo, age de tal maneira, implica dizer, deves agir de tal maneira. E isso mostra a relação de uma lei objetiva da razão com uma vontade, de modo a fazer o querer se determinar pelo princípio do dever, e não pela inclinação. A necessitação da vontade, segundo o princípio objetivo do dever, deve tornar a ação boa em sentido prático. O bom em sentido moral apenas enuncia o que é bom para todo ser racional em geral, na medida em que obedece ao mandamento da razão, de modo inteiramente distinto daquilo que é bom enquanto útil ou agradável. Nesse sentido,
a ação é considerada moralmente boa em um nível inteiramente a priori, e Kant argumenta que o sujeito que age por dever toma para si um interesse prático na razão. A esse respeito, observe a nota do autor na página 187. Tomar um interesse prático na razão, nesse caso, nada diz respeito a agir por interesse, uma vez que a ação por interesse centra-se no seu objeto, sendo pautada por inclinações e tendo a produção de um efeito como fim. Trata-se, neste caso, de um interesse patológico. A esse interesse, no entanto, se pode opor um interesse prático, indicando tão somente que a vontade é dependente de princípios da razão, quer dizer, que a ação tem interesse em si mesma e não em algo que ela intenta produzir. A necessitação da vontade por meio de imperativos, fórmulas que enunciam mandamentos, deve comandar justamente a vontade, de modo a garantir, então, que o seu interesse se volte às leis da razão prática. Há dois tipos de imperativos, sendo distintos seus modos e graus de necessitação da vontade. Cito Kant na página 189. Ora, todos os imperativos mandam ou hipoteticamente ou categoricamente. Aqueles representam a necessidade prática de uma ação como meio para conseguir uma outra coisa que se quer, ou pelo menos que é possível que se queira. O imperativo categórico seria aquele que representaria uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem referência a um outro fim. Fim de citação. O imperativo hipotético diz então qual ação é boa para a produção de um efeito, na medida em que ela deve se tornar meio para a realização da intenção de que é dotado o sujeito que age. Quando esta intenção é meramente possível, quer dizer, quando ela não está necessariamente dada na ação de um sujeito, então o princípio prático que reside num tal imperativo hipotético é chamado problemático. Já por outro lado, se há uma intenção real, necessariamente dada, chama-se assertórico ao princípio prático aí implicado. Para explicar a forma dos imperativos hipotéticos pautados em princípios práticos, Kant recorre à ideia de habilidade. No âmbito das ciências, por exemplo, posso tomar para mim determinadas intenções, para a realização das quais é necessária a ação boa para tal. É o que ocorre quando o médico, por exemplo, torna sua ação, se servindo de uma técnica ou de um medicamento como meio para curar seu paciente com segurança. Nada disso, no entanto, implica o questionamento sobre se a intenção que ele pretende realizar é boa ou racional. Trata-se tão somente de tornar a ação hábil para a execução de uma determinada tarefa. Um outro exemplo apresentado por Kant nesse sentido diz respeito à educação que os pais costumam fornecer a seus filhos, no intuito de lhes propiciar, desde a primeira infância, o aprendizado das mais diferentes habilidades, caso venha a ser sua intenção desenvolvê-las no futuro. Em ambos os casos, trata-se de uma habilidade técnica, o que está implicado na ação boa para a produção de um efeito determinado. Há também imperativos hipotéticos que, tal como no caso da habilidade técnica, dizem qual ação é boa para a realização de uma intenção, sendo esta intenção, no entanto, real e não meramente possível. Trata-se, por exemplo, da intenção presente de modo a priori em todo homem, que é a de buscar e realizar a própria felicidade. O princípio prático implicado no imperativo que determina a ação, cuja intenção é a felicidade, é, portanto, assertórico, uma vez que não há intenção incerta, problemática ou meramente possível nele implicada. Todos os homens, sem exceção, têm a real intenção de ser felizes. Ainda que a felicidade seja um conceito indeterminado, pois que, apesar de querê-la, os homens não são capazes de fornecer um juízo objetivo sobre ela, a intenção de realizá-la é sempre real. Cito Kant na página 195. O imperativo hipotético que representa a necessidade prática da ação como meio para a promoção da felicidade é assertórico. Não se deve apresentá-lo simplesmente como necessário para uma intenção incerta, meramente possível, mas sim como necessário para uma intenção que se pode pressupor com segurança e a priori em todo homem. Fim de citação. Trata-se, então, de uma habilidade específica, aquela que diz respeito à realização da felicidade, e a ela poderíamos chamar uma habilidade da prudência. A habilidade da prudência consiste numa virtude e diz respeito à capacidade de agir segundo imperativos hipotéticos pragmáticos. São pragmáticos porque orientam na mesma medida de um aconselhamento, dizendo qual ação seria boa para a realização da felicidade enquanto bem-estar, sem que, no entanto,
essa felicidade possa ser garantida. Apesar de ser real a intenção de ser feliz, não há nada de um ponto de vista objetivo que garanta que a realização de uma determinada ação venha a resultar em felicidade. É por essa razão que Kant não considera que a realização da felicidade como o bem-estar possa vir a funcionar como o fim último da moralidade. Ela depende de que a ação se torne meio para a produção de um efeito, sendo este efeito em si mesmo indeterminado. De outro lado, porém, encontra-se um tipo de imperativo inteiramente distinto, aquele que diz que uma ação é boa em si mesma e não enquanto meio para a realização de uma outra coisa. Cito Kant na página 197. Finalmente, há um imperativo que, sem tomar por fundamento como condição qualquer outra intenção a se alcançar por um certo comportamento, comanda imediatamente esse comportamento. Esse imperativo é categórico. Ele não concerne a matéria da ação e ao que deve resultar dela, mas a forma e ao princípio do qual ela própria se segue. E o que há de essencialmente bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. A este imperativo pode-se chamar imperativo da moralidade. Fim de citação. O imperativo categórico encerra um princípio sempre apodítico, quer dizer, cuja demonstração é desnecessária, dada sua evidência e a necessidade de sua verdade. E, nesse sentido, uma ação objetivamente necessária é livre de qualquer intenção extrínseca a si mesma. Assim, há 3 espécies de princípios de necessitação da vontade, diferentes uns dos outros, não só nos modos de comandar as ações, mas também no grau com que são capazes de fazê-lo. Os imperativos da habilidade técnica, os imperativos da habilidade da prudência, ambos hipotéticos, e os imperativos da moralidade, que são categóricos. Kant se colocará a questão sobre como são possíveis todos esses imperativos, não no sentido da possibilidade das ações determinadas por eles. Essa pergunta remete-nos à sua condição de possibilidade, de modo a priori, independentemente da observação empírica do que ocorre na ação. Ora, com relação aos imperativos hipotéticos, nenhuma dificuldade será encontrada ao se buscar a origem da necessitação da vontade, uma vez que quem quer o fim tem de querer também o meio necessário à sua realização. O mesmo não se pode dizer de imperativos categóricos, uma vez que, ao menos numa vontade imperfeita que é a do homem, não posso fazer decorrer dela, de sua vontade, a ação segundo o dever. Eu precisaria, para isso, fazer uma síntese entre a vontade e o dever. A divisão entre os tipos de proposição implicadas nos imperativos, e que apontam, então, suas condições de possibilidade, remonta à distinção fundamental operada por Kant na introdução à crítica da razão pura, qual seja entre juízos analíticos e sintéticos. Os juízos analíticos têm assegurada sua validade universal e necessária, uma vez que, operando de maneira inteiramente a priori, sem recurso à experiência, não estão sujeitos à contingência. Por outro lado, são incapazes de fazer avançar o conhecimento, uma vez que apenas retiram analiticamente do sujeito um predicado que já pertencia naturalmente a ele. Por exemplo, quando digo todos os corpos são extensos, não acrescentei nada de novo ao sujeito corpo, sendo ele originalmente dotado da qualidade de extensão. De outro modo, as proposições sintéticas se valem da atribuição ao sujeito de uma qualidade de que ele originalmente não é dotado. Quando digo, por exemplo, que todos os corpos são pesados, precisei recorrer à experiência para afirmá-lo, uma vez que a qualidade de peso não está originalmente contida no sujeito corpo. Todo o conhecimento empírico, portanto, é expresso por meio de proposições sintéticas, que conectam qualidades que sou capaz de conhecer por meio da minha sensibilidade, por meio do recurso à experiência. Somente os juízos sintéticos fazem avançar o conhecimento, diz Kant, justamente porque acrescentam aos sujeitos qualidades de que eles originalmente eram destituídos. A contrapartida é que os juízos sintéticos estão sujeitos à contingência, justamente por se valerem da experiência para encontrar o predicado atribuível ao sujeito. Finalmente, se tem uma proposição que diz tudo o que acontece tem sua causa, tem uma proposição que é ao mesmo tempo sintética e a priori, pois o conceito de causa existe completamente fora do conceito de acontecimento, e não precisei recorrer à experiência para afirmá-lo. É nesse sentido que os juízos sintéticos a priori podem fazer avançar o conhecimento como um conhecimento seguro. A proposição implicada em imperativos hipotéticos é sempre analítica, uma vez que, para realizar a ação segundo tal imperativo, certamente preciso recorrer à experiência, o que não é necessário, no entanto,
para que eu me represente sua possibilidade apenas. Cito Kant na página 201. Que a fim de dividir uma linha em duas partes iguais, segundo um princípio seguro, eu tenha de traçar, a partir das extremidades delas, dois arcos que se cruzam. Isso, por certo, a matemática só o ensina mediante proposições sintéticas. Mas a proposição dizendo que, se eu sei que só mediante tal ação pode ocorrer o efeito esperado, então a proposição, se eu quero o efeito completamente, também quero a ação que se exige para isso, é uma proposição analítica. Fim de citação. Todos os imperativos hipotéticos são, portanto, sempre expressos por meio de proposições analíticas, de modo que ele, o imperativo, tira o conceito da ação necessária já do conceito do querer. Os imperativos categóricos, por sua vez, determinam a ação como tendo um fim em si mesma e não como um meio para se adquirir uma outra coisa. São os únicos, portanto, que podem servir à enunciação de leis morais, podendo regular o comportamento livre em geral. Além disso, são os únicos por meio dos quais se pode fazer avançar o conhecimento prático puro, uma vez que promovem de modo inteiramente a priori a síntese entre o querer e o dever. A este respeito, leia com atenção a nota do autor na página 211. Os imperativos categóricos da moralidade são os únicos que contêm efetivamente leis ou mandamentos e, portanto, necessitam a vontade humana de maneira incondicional, objetiva e universalmente válida, fazendo-a agir de maneira obediente a esta lei, em detrimento das inclinações. A pergunta sobre como são possíveis esses tipos de imperativos é a única, portanto, que precisa de resposta. No próprio conceito de imperativo categórico, deverá haver a fórmula contendo a proposição sintético-prática a priori que a torna possível. Claro que com isso teremos apenas como expor essa proposição como condição de possibilidade do mandamento, e não a prova absoluta de sua validade como lei, o que só pode ser obtido por meio de dedução, algo que o autor tratará apenas na terceira seção do texto. Kant propõe, então, que se pode responder à questão sobre como são possíveis os imperativos categóricos pelo mero conceito de imperativo categórico, de modo inteiramente a priori. Cito o autor na página 213. Se me represento em pensamento um imperativo hipotético em geral, não sei de antemão o que ele há de conter até que a condição me seja dada. Mas, se me represento em pensamento um imperativo categórico, então sei de pronto o que ele contém, pois, visto que, além da lei, o imperativo contém apenas a necessidade da máxima de ser conforme a essa lei, mas a lei não contém qualquer condição a qual estaria restrita, então nada resta senão a universalidade de uma lei em geral, a qual a máxima da ação deve ser conforme. Conformidade esta que é a única coisa que o imperativo propriamente representa como necessário. Fim de citação. Kant chega, desse modo, à formulação do imperativo categórico como princípio supremo da moralidade, que diz: age apenas segundo a máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. No âmbito de uma metafísica dos costumes, a fórmula ganha aspecto de imperativo, anunciando de modo afirmativo aquilo que, na seção anterior, no âmbito da investigação comum sobre a moralidade, foi formulado de maneira negativa como o princípio da legalidade universal das ações. Decorrem desse imperativo uno, diz Kant, todos os imperativos do dever, ainda que o próprio conceito de dever seja aqui meramente suposto e não determinado, e que possamos apenas indicar o que ele quer dizer. O que pensamos por esse conceito diz respeito apenas à necessidade da lei no mesmo sentido da necessidade implicada nas leis da natureza, concebendo-as apenas de maneira formal. Assim, o imperativo universal do dever poderia ser enunciado da seguinte forma: age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, por tua vontade, uma lei universal da natureza. É fundamental aqui que tenhamos compreendido a distinção entre máximas e leis, sendo as primeiras princípios subjetivos e as últimas constituindo efetivamente mandamentos universais, objetivos e necessários. A máxima é apenas uma regra que aponta para algo que quero fazer e sobre cuja possibilidade de universalização posso me questionar. Considerando-se a universalidade das máximas, o que é exigido pelo imperativo categórico é a necessidade de que elas possam valer como leis universais. Adiante no texto, Kant determinará o imperativo categórico por meio de outros princípios práticos, além do da necessidade e universalidade,
questionando não só a forma, mas também a matéria da máxima das ações. Toda ação, segundo a vontade racional, se representa um fim, que deve ser objetivo e não subjetivo, sendo a existência racional e, portanto, o próprio homem a única coisa que pode ter um fim em si mesmo, sendo, portanto, objetivo. A determinação conjunta de forma e matéria o fará chegar ao princípio de autonomia, como o princípio supremo da moralidade. Assim, a vontade, enquanto capacidade de agir segundo determinadas leis, compreendendo-se como tendo um fim em si mesma, é autolegisladora e confere a si mesma as leis segundo as quais deve se determinar. E, nesse sentido, Kant fundamenta as bases da moralidade sobre a liberdade da vontade humana. Mas aqui chegamos ao final do nosso curso, que objetivou apenas apontar os argumentos de Kant na fundamentação da metafísica dos costumes até a formulação do imperativo categórico. Obrigada mais uma vez por sua atenção, desejo uma boa leitura e um ótimo trabalho.